Olá, meus queridos alunos da Rede Municipal de Ensino. Meu nome é Williams Pimentel, professor de Ciências do 8º ano. E hoje, ainda sobre o nosso tema de consumo e uso e produção e consumo consciente de energia elétrica, nós iremos agora dar um enfoque, certo, ao uso sustentável, ou seja, ao uso inteligente, consciente da energia elétrica num âmbito maior, que é na comunidade. Quando eu falo comunidade, eu vou falar de quê? Quer dizer que eu tenho que conversar com o meu bairro inteiro? Não necessariamente. Mas vamos supor que você more em condomínio de apartamento, condomínio de residência. Professor, mas eu não moro em nenhum disso aí não. Na sua escola. Mas a escola é pública. Sim, a escola é pública, mas ela é paga, ela é mantida com os impostos de nós que somos consumidores. Então, do jeito que é sua casa, que você zela pelas coisas da sua casa, você não vai chegar na sua casa e quebrar aparelho, deixar a televisão ligada o dia inteiro, ligar ar-condicionado o dia inteiro, porque você vai pagar por isso, tá? As escolas públicas, por exemplo, é do mesmo jeito. Se você não tem cuidado com o uso consciente da energia elétrica de sua escola, se você não toma medidas, né, de uso racional da energia, se há desperdício de energia, então, logicamente, que o governo municipal vai ter que pagar mais por aquele consumo. E aquele dinheiro não é do governo municipal, aquele dinheiro é seu. É o dinheiro dos impostos que você paga, que seu pai paga. Desde a caixa de fósforo que você consome até o IPTU que paga da sua casa. Tudo isso é a forma que você paga o consumo das obras públicas, dos serviços públicos. Então, entendam, ponham na cabeça de vocês que a escola, por exemplo, pública que você estuda, é um bem que é seu. E você não quer destruir o que é seu. E você quer fazer o melhor uso possível do que é seu, tá? Governo nenhum tem dinheiro, o dinheiro é nosso, tá? Então nós vamos aqui dar uma perspectiva de uso racional de energia a nível de grupos de pessoas. O que é que nós podemos fazer para melhorar, por exemplo, em condomínios, em escolas, em departamentos públicos, tá? E se você encontrar algum tipo de erro, você tem todo o direito, qualquer que seja o departamento público, se você vê um consumo inadequado, de reclamar, porque você está pagando por aquilo, seu pai está pagando por aquilo, tá? Se você está percebendo, você tem todo o direito de reclamar, é seu dinheiro, tá? Então vamos lá. Então veja bem, o consumo de energia elétrica, ele é necessário que ele seja racionalizado, ou seja, o uso seja racional, porque dessa maneira você vai estar se utilizando dessa nova perspectiva de uso, de consumo do nosso planeta, que é o consumo sustentável. E isso leva a gente a ter um consumo consciente de tudo que a gente faz. E a energia elétrica não podia ficar fora disso. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, o nosso país tem períodos de estiagem, onde o abastecimento de água diminui, né? E aí o fornecimento de energia elétrica também vai cair. Tem época do ano que se consome mais energia por causa das temperaturas mais altas. Então a demanda aumenta. Então se todo mundo se conscientizar de que nós devemos usar a energia de forma inteligente, de forma sustentável, todo mundo é beneficiado. Essas benditas, entre aspas, bandeiras vão desaparecer. Você só vai pagar o que você realmente consome, tá certo? Nós já estamos em bandeira vermelha, tá? Bem, então vamos lá. Algumas dicas importantes que podem ser utilizadas não só em meios comunitários, como também no seu lar. Por exemplo, para economizar energia, você pode, por exemplo, ter hábitos bastante comuns, como por exemplo,
de fazer, por exemplo, fazer primeiro uma campanha de conscientização. Tudo deve começar pela conscientização. Na sua escola você pode fazer um trabalho de equipe, certo? Reunir com o professor para organizar e fazer uma campanha, né? Fazendo apresentações, fazendo cartazes, colocando nos locais de consumo de energia, orientando a respeito da forma adequada, porque não adianta você só dizer que tem que fazer sem explicar por que aquilo está sendo feito, tá? Isso vale também para condomínios, quer dizer, são ações educativas. Depois que você conscientiza as pessoas, aí vem as ações, outras ações importantes, tá? Então a primeira coisa que tem que se fazer é esclarecimento, dizer para as pessoas, igual a gente, se aqui na escola todo mundo fizer direitinho do jeito que está sendo orientado, o consumo vai ser menor, certo? O governo municipal vai gastar menos, então vai sobrar um dinheirinho para a gente, para investir mais em escolas. É assim que a gente raciocina, tá? Bom, uma outra coisa importante que deve ser feita, por exemplo, nós temos o péssimo hábito de deixar os nossos aparelhos que apresentam, em stand-by, né? Ou seja, em modo de espera. As principais funções são desligadas, mas ele continua consumindo energia. E isso pode aumentar o consumo energético, mesmo que aparentemente desligado, de 10% a 20%. Então desligue o aparelho, se não está usando, tá? É muito comum, por exemplo, nas salas de aula, data show, a pessoa não está utilizando, só faz fechar aquela janelinha e deixa o aparelho funcionando, ele fica em stand-by, tá? Se você não vai usar, desliga, tá? Porque ali ele não está sendo ativado, mas ele está ainda funcionando, então ele vai consumir energia. Uma outra ideia, se for possível, tá? Fazer a troca de aparelhos mais antigos, que consomem muita energia, por aparelhos, tá? Que são mais eficientes e também, logicamente, que consumam menos energia. E aí você tem que olhar aquele selozinho do Procel, que é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, e sempre optar comparando baixo consumo de energia A e a eficiência do aparelho, tá? E o ambiente onde ele está. Você tem que observar tudo isso para poder, certo, escolher adequadamente o aparelho. Isso vale para tudo. Uma outra dica importante são os computadores, tá? Na escola tem computador, né? Nos condomínios cada um tem seu computador, tá? Então vale tanto para uso pessoal como uso coletivo. Por exemplo, tá? Se você não está usando o seu computador, você pode optar por duas coisas. Tem lá um módulo de espera na programação do computador que você coloca lá 5 minutos sem uso, ele vai para a forma de modo de espera. Desliga o monitor, mas fica funcionando. Para de consumir energia? Não, mas diminui, porque a tela está desligada, tá? Mas se você não vai usar por muito tempo, desliga o aparelho, que aí o consumo vai ser zero, tá ok? Uma outra dica importante, chuveiro elétrico. Isso vale tanto para as residências, como também para uso comunitário, tá? Eles chegam a consumir 33% da energia, certo, das residências e também dos locais públicos, tá? Então o chuveiro elétrico você tem que tomar muito cuidado. Eu já expliquei na outra aula, né? O módulo verão é a água com a temperatura mais baixa, o módulo inverno é o módulo de temperatura alta. Se você não está usando a água, está se ensaboando, fecha a torneira que ele vai parar de consumir energia, porque ele só consome energia quando a água está passando, tá? Se você terminou, desliga o aparelho e aí resolve. Ah, mas será que pode-se usar outra fonte? Claro que pode. Aí o grupo, a comunidade tem que fazer as opções. Em condomínio e escola você pode ver quantos banheiros tem, tá? E se é viável, sob o ponto de vista custo-benefício, substituir o chuveiro elétrico por chuveiros a gás,
que eu particularmente acho que não vale muito a pena, mas principalmente os solares. Tem chuveiros solares, que usam energia do sol para aquecer a água. E aí, mas aí é caro. Sim, mas se você vai ver a médio e longo prazo, se isso vai compensar a economia de energia comprando aqueles aparelhos, tá? O tempo de uso também, né? Não precisa ficar 1 hora usando o aparelho, tá certo? Muito bem. Aí vem a famosa geladeira, que também é um dos consumidores grandes, né? Chega a consumir 23% da energia que a gente usa. E tem alguns aspectos importantes, tá? Como, por exemplo, tá? Não abrir frequentemente a porta da geladeira. Você só vai usar a geladeira quando você precisar, né? Não é para abrir a porta da geladeira e ficar olhando o que tem dentro como se fosse uma paisagem. Não. Você vai ter um objetivo. O que é que você vai fazer lá? Vou pegar um fruto. Beleza. Vai lá, pega o fruto e fecha. Tá? Não ficar olhando, decidir o que você vai pegar depois que abre. Uma outra coisa importante seria o quê? Evitar colocar o aparelho muito próximo da parede, colocar ele sempre no local ventilado, manter ele distante de fontes térmicas, como por exemplo, micro-ondas, fogão, porque tudo isso vai interferir no processo de resfriamento da geladeira, tá? E outra coisa, a forma de você acondicionar o alimento também pode interferir no consumo. Então você tem que observar isso. Outra coisa importante, que hoje não se precisa mais, porque a grande maioria das geladeiras já são frost free, então não precisa mais descongelar, certo? Mas faça a limpeza da geladeira, tá? Observe que se as borrachas de vedação estão funcionando direitinho, porque se as borrachas não estiverem funcionando, vai escapar ar frio e vai aumentar o consumo e etc. Beleza? Com relação às lâmpadas, sempre, gente, não se pensa mais em consumir energia com lâmpadas incandescentes. A lâmpada incandescente consome muito e ilumina mal, tá? Então, se você puder, né, por exemplo, nos ambientes da escola tem muito ambiente com luz, né, com iluminação artificial. Você substitui, certamente vai valer a pena esse custo de substituição pela economia de energia, por lâmpadas fluorescentes, né, ou então lâmpadas de LED, porque eles esquentam menos, consomem menos energia e ilumina tão bem ou melhor quanto uma lâmpada incandescente, tá certo? Portanto, economia de energia, principalmente nos espaços, né, de uso comum e nas salas de aula. Outra coisa que se faz, aqui já fugindo um pouco da ideia comunitária, mas é muito importante, tá? Prefira lá engomar suas roupas 1 vez por semana só, deixe juntar muita roupa, tá? Não fique lá engomando peça por peça, isso aumenta demais o consumo de energia. E outro detalhe importante que muita gente esquece, aquele seletorzinho que tem no ferro de passar, aquilo ali não é para enfeitar o aparelho. Aquilo ali está dizendo a temperatura adequada para cada tipo de tecido. Então, linho é um, seda é outro, algodão é outro, poliéster é outro. Porque assim, você usando a quantidade de energia térmica necessária para cada tipo de tecido, é uma forma de você economizar energia e evita, por exemplo, você queimar sua roupa. Já pensou que você botar a temperatura para linho, que é a temperatura alta, né? E vai engomar uma seda, vai ficar a marca do ferro lá, meu filho. Certo? Então, o uso racional é importante. Deixe juntar muita roupa para poder engomar 1 vez só. Outra coisa interessante, as bombas d'água, elas são muito frequentemente usadas em ambientes onde há muitos pontos de água. O que é que a água tem a ver com isso? Olha, a bomba d'água é elétrica, certo? Ela é que vai criar uma pressão para jogar, certo? Essa água com força suficiente para todos os terminais de água. Então você tem que fazer o quê? Chamar um técnico, fazer um cálculo para saber qual tipo de bomba é mais adequado para a necessidade da escola, para a necessidade do condomínio. Tá? Porque se você usar uma bomba de baixa potência,
ela vai exigir muito da bomba, ela pode queimar e vai aumentar o consumo de energia também. Tá? Então vocês têm que também pensar nisso no caso de uso comunitário. Uma outra coisa importante, né? Nós não temos escola de andares aqui. Né? Isso vai mais para condomínios de apartamentos altos, grandes, que tem elevador. Existem algumas ações bem interessantes com relação ao uso de elevadores. Primeiro, nos horários de pico, você tem que usar os elevadores todos, se tiver, mais de um. Mas você, por exemplo, quando está numa repartição pública que tem elevadores, você diz, mas não é meu, é seu sim. Certo? Tem 2 elevadores, aí você está com aquela pressa que não vai resolver o problema do mundo, aí aciona 2 elevadores ao mesmo tempo. Gente, para quê? Você está fazendo movimentar, gastar energia com 2 elevadores, você só vai usar um, tem um pouco de paciência. Aperte lá e espere, você está fazendo um outro funcionário que você não vai usar. Tá? Outra coisa importante que vocês têm que observar, os horários de pouco uso, isso vai já mais para os condomínios, por exemplo. Pouco uso do elevador, por exemplo, domingo, né, que o pessoal sai ou fica em casa, feriados, o pessoal vão viajar. Então, o que é que você faz? Desliga um dos elevadores se tiver mais de um, né, para ficar só um funcionando. Também, outra coisa importante, existem alguns aparelhos mais modernos que têm dispositivos de economia de energia. Veja se isso existe no seu elevador. E lógico, gente, tá? Uma coisa muito importante com relação aos elevadores é o uso consciente, né? Sem brincadeira. Uma outra forma é que, se for possível, aliás, é uma coisa que eu sou muito a favor, principalmente em escolas, é o uso de energia fotovoltaica, tá? Porque dá uma maior estabilidade. Luz aqui é o que não falta, certo? Imagine aí, você está imaginando, nossa, mas é um custo muito alto, existem várias escolas no município, na cidade de Teresina. Sim, mas é um investimento alto, é sim um investimento alto. Mas pense em economia de energia. Você ter todas as escolas, ou pelo menos todas as escolas, né, com energia solar, as escolas da zona rural, onde infelizmente o fornecimento de energia elétrica convencional não chega a contento, né, há muita falha de fornecimento de energia. Isso dá uma autonomia muito grande para a escola. E além de uma economia absurda, eu creio que seria um investimento inicial alto, mas ao longo do tempo haveria uma compensação de economia e de autonomia das escolas. Tá? Esse é pensamento pessoal. Outra coisa, já mais voltado para a arquitetura. Ambientes com vegetação, a gente chama de telhados e paredes verdes. Fazer jardins verticais, né? Fazer jardim de inverno, por exemplo, os corredores da escola, é tudo abafado, tá? Fazer de uma forma que tenha muita vegetação na parede, os telhados verdes com plantação. Por quê? Porque é sabido de todo mundo que as plantas, elas melhoram a qualidade do ar, elas retêm umidade naquele ambiente e a temperatura diminui. Então, às vezes, dependendo da época do ano, você evita até de ligar aparelhos de condicionador de ar por conta dessa vegetação colocada na parede, nos telhados, que ajuda a manter a temperatura mais amena. É um uso ecológico mais recente, mas eu acho que seria uma boa pensar, né, nisso e deixar a escola também, por exemplo, muito mais bonita. Uma outra coisa muito importante, o uso racional de energia elétrica. A nossa energia, a principal matriz é a energia hidroelétrica, tá? E assim, o consumo de energia elétrica, os picos de consumo de energia elétrica estão exatamente no momento que a gente está em casa, tá? De 8 às 21 horas. Então, é importante que você tenha alguns hábitos de economia de energia
para evitar a demanda de consumo, e a gente tem que usar energia vinda das termoelétricas, que, como eu já expliquei em outras situações, consome muita energia. Aliás, perdão, é uma energia muito cara, tá? Então, nós podemos evitar o uso, por exemplo, se for possível, adequar o horário de funcionamento, certo? Do ambiente de trabalho, por exemplo, para evitar esses horários de pico máximo de energia, de consumo de energia. Aí, mas isso aí não é possível. Sim, mas se for possível, não é verdade? Que se faça, tá? Fazer o funcionamento de um departamento, de um local, na sua casa, ou qualquer ambiente que você esteja, certo? Para evitar esses horários de pico, que o consumo é mais alto. Se o consumo aumenta muito e a hidrelétrica não está conseguindo fornecer, eles já vão puxar a energia da termoelétrica, o que vai aumentar o preço da sua tarifa. Tá? Então o uso racional ajuda também nesse aspecto. Tá certo? Outra coisa que pode ser feita em ambientes de uso comum, na escola, né? E também em condomínios e até na sua casa, usar sensores de movimento. Mas é mais caro, mas compensa. Porque como as pessoas têm uma preguiça danada de ligar e desligar interruptor, você pode fazer uso desse tipo de tecnologia. É muito comum você encontrar, por exemplo, nas escadas de apartamento de condomínio, esse tipo de luz. As luzes da escada só acendem quando tem uma pessoa passando. Você pode fazer na sua casa, você pode fazer na escola. Então, se não há nenhum tipo de movimentação naquele ambiente comum, nos corredores, no pátio da escola, as luzes se apagam. Se alguém vai se passando por ali, as luzes automaticamente acendem. Então, só será consumida energia quando alguém estiver passando. Precisa de luz acesa onde não tem ninguém utilizando? Não precisa. Então, eu acho também que o uso desses sensores, apesar de ser um pouco mais caro, tá? Também compensa, certo? A médio e longo prazo, certo? Na economia de energia. Veja aí essas animações que eu coloquei aí para ver o tanto que é importante. Você vai para o seu quintal, né? Ou você está na escola, todo mundo indo na sala de aula, a pessoa quer ir ao banheiro. Na hora que ele sai do banheiro, que vai para a área comum, as luzes acendem. Quando ele voltar para a sala, as luzes apagam. Simples assim. Aqui nós temos também outra coisa que você também nas escolas poderia ser utilizado demais. Aproveitar a iluminação natural, tá? Nós assistimos aulas em caixas fechadas, tá? Sei lá, poderia, por exemplo, colocar vidro transparente ou de acrílico, que é mais resistente, nas paredes, para entrar luminosidade de fora. Poderia até dispensar as janelas, porque as janelas, as portas ficam abertas, vem muita interferência de som de fora. Então, usar vidros, usar acrílico, telhado, certo? Translúcido, transparente, para aproveitar o máximo possível de luz do ambiente natural, tá? Se for à noite, bom, aí você pode usar outras alternativas. Mas durante o dia, olha só essas imagens que vocês têm aqui. Olha como o ambiente fica rico. E aqui na outra imagem à direita tem a combinação de uma parede verde com iluminação natural. Olha qual a necessidade de se usar lâmpada num ambiente desse? Nenhuma. Tá? Então economiza bastante energia. Outra coisa importante é a pintura. Não parece, mas é sério. Tá? Evitar pintar a sua casa, telhado, área externa, área interna com cores escuras. Porque as cores escuras refletem pouca luz. Então aquece o ambiente. Se você tiver um ar-condicionado central, vai consumir mais energia. Né? Se você não colocar luzes claras, como está na outra imagem aí, gente, você vai precisar de menos iluminação, porque você basta botar uma lâmpada com lustre e aí ilumina, certo? Reflete na parede clara e o ambiente fica muito mais claro. Olha a diferença das duas imagens, tá?
Outra coisa importante, as paredes. A gente esquece que as paredes refletem luz. Você pinta a parede clara, de tinta clara, mas esquece de limpá-las. Então, faça o uso daquelas tintas que são laváveis, porque se ela sujar, ela escurece, reflete menos luz. Você vai acabar tendo que substituir por uma lâmpada mais potente. Limpa as paredes. Então, faça um custo maior usando tintas que podem ser laváveis. E você poderá lavar toda vez que ficar escura, suja, e você terá uma qualidade eficiente de reflexão de luz na sua casa ou no ambiente de trabalho. Tá? Outra coisa, as fontes luminosas, limpe-as. Quem tem lustre, de vez em quando tira o lustre, limpe, tira aquela sujeira que fica muito inseto ali dentro. Limpe a lâmpada, porque se ela estiver suja, a emissão de luz vai ser prejudicada. E você acaba achando que o ambiente não está sendo iluminado adequadamente e vai ser levado a comprar uma lâmpada mais forte, enquanto você bastava limpar para poder ter a iluminação adequada. São coisas muito simples que você pode, certo, melhorar a qualidade de iluminação. Uma coisa muito importante também, minha gente, é a educação das crianças. Quanto mais cedo começar, melhor. Tá? Ensinar as crianças, por exemplo, né, de condomínio, em repartições públicas, que é onde a gente leva, que o elevador não é brinquedo. Tá? Ensinar elas como deve se proceder adequadamente para usar o elevador, para não ficar apertando os botões, para o aparelho ficar subindo e descendo, e o pessoal brincando. Então, orientar, esclarecer as crianças o mais cedo possível da importância do aparelho, e aqui aquela brincadeira pode destruir o aparelho, certo? E aumentar o consumo de energia, tá certo? Esclarecimento das crianças, tem que começar cedo. Uma outra coisa interessante, parece assim uma coisa que não tem nada a ver. O uso, certo, sustentável do descarte de material reciclável. Alumínio, vidro, plástico, papel. Se você coloca isso em locais distintos, específicos, tá? O coletor, ele já vai pegar tudo separado. E lá na indústria de processamento, de reciclagem, ele não vai ter que gastar energia elétrica para separá-los, porque você já entregou separado. E assim, como eu estou falando de nível de comunidade, a empresa ela vai consumir menos energia para você, certo? Para produzir o material reciclado. Então você acaba ajudando a comunidade toda dessa maneira. Então é uma coisa que aparentemente não tem nada a ver, mas que você pode ajudar na comunidade separando o seu lixo. Tá ok? E é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil essas informações, certo? E aguardo vocês na nossa próxima aula, certo? Com a graça de Deus. Tá ok? E um grande abraço no coração de vocês e até mais. Tchau!